cumprimento os irmãos com a graça e a paz do Senhor. E hoje eu quero estar falando a respeito de um texto que é muito interessante e que vai abrir o nosso entendimento a respeito do que é o verdadeiro sacrifício de adoração a Deus. Eu quero abrir com você, se você tem sua Bíblia em mãos, no capítulo de número 12 de Romanos e verso de número 2. Ou melhor dizendo, verso de número 1 e 2. Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus, por causa de tudo que Ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Esta é a verdadeira forma de adorá-lo. Verso de número 2. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Paulo, quando escreve esta carta aos Romanos, está dizendo a eles o seguinte: irmãos, eu suplico a vocês que entreguem o próprio corpo de vocês como um sacrifício de aroma agradável a Deus, como um sacrifício vivo e santo a Deus. Eu acho incrível essa passagem. Eu acho maravilhosa essa passagem. O que nós entendemos ao ler ela é que Paulo está dizendo para nós fazermos do nosso corpo um sacrifício. Só que se nós pensarmos um sacrifício, é uma coisa que tem que ser morta. Não necessariamente. Porque Paulo está dizendo para nós o seguinte: façam do seu corpo, entreguem o seu corpo como um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. O que isso quer dizer? Que nós devemos entregar o nosso corpo vivo como uma forma de sacrifício a Deus. E esse sacrifício ele tem que ser santo. Irmãos, lendo o texto e você entendendo o texto, agora eu gostaria de fazer a aplicação desse texto em nossa vida. O que o texto de Romanos, capítulo 12, versos de número 1 e 2 está dizendo para nós? Deus, por meio de Paulo, nos diz que nós devemos usar, fazer, entregar o nosso corpo a Deus como um sacrifício vivo, santo, que Deus considera agradável. Em outras palavras, o nosso corpo ele deve ser santo. Devemos de andar em santidade, não seguindo as vontades, as paixões da natureza humana, as paixões da carne, mas obedecendo aquilo que é da vontade do Espírito, obedecendo às ordens da palavra de Deus, andando com uma conduta reta e em santidade, para que o nosso corpo seja dado como um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. A palavra de Deus está dizendo: nós devemos oferecer o nosso corpo como um sacrifício a Deus. Devemos oferecer o nosso corpo como um sacrifício vivo e santo. Você e eu devemos de andar em santidade, para que o aroma, como funcionava na antiga aliança lá no tabernáculo, o aroma que subia para Deus dos animais queimados, que agora é o nosso aroma, é o aroma do nosso corpo, que deve subir para Deus com um bom cheiro, um cheiro de santidade, não um cheiro de pecado que Deus abomina, que Deus se ira. Nós devemos, porque este é o templo do Espírito Santo de Deus, devemos cuidar deste templo e santificá-lo. Cristo nos justificou e nos santificou por meio do seu sangue, por meio do seu sacrifício expiatório na cruz. Mas nós devemos de tomar as decisões corretas também, e não permitir que as nossas paixões carnais se aflorem, tomem conta de nós como éramos antigamente. Devemos rejeitar isso e seguir a palavra de Deus, seguir e obedecer a Deus, fazendo aquilo que Ele gosta, que Ele quer, que lhe agrada. Agora perceba, o verso de número 2 diz algo muito interessante também. Após dizer para nós termos o nosso corpo e entregarmos o nosso corpo como um sacrifício vivo e santo a Deus, Paulo diz para vocês não se amoldarem, não se conformarem, não serem, você e eu, não sejamos como as pessoas do mundo, não se amoldem ao padrão deste mundo, não sejam como as pessoas deste mundo, não andem como elas, não se vistam como elas, não falem como elas, não pensem como elas. Não vivam como estas pessoas, porque a vida que essas pessoas têm está as conduzindo para a condenação, está as conduzindo para o inferno. Mas a vida que Deus quer que tenhamos nos conduz à eternidade com Ele,
A vida que Deus quer que nós tenhamos conduz ao paraíso eterno. Portanto, irmãos, não nos amoldemos, não sejamos como as pessoas do mundo, mas nos permitamos ser transformados pelo Espírito de Deus. Nos permitamos ter uma mente transformada pelo Espírito de Deus. Você lembra o que diz lá em Marcos, capítulo de número 7, verso de número 20? O que contamina o homem não é o que entra no homem, é o que sai. Porque a boca fala do que o coração está cheio. O coração está cheio de maldade, de adultério, de palavras obscenas, de coisa feia, maldade, pecado. E agora você percebe que a palavra de Deus está dizendo para nós permitirmos que Deus, por meio do seu Espírito, trabalhe na nossa mente, para que nós tenhamos uma mente transformada e assim possamos viver segundo a vontade de Deus. A mente e o coração na palavra de Deus são sinônimos em muitos casos. E nesse caso também é. O coração não pensa, a mente pensa. Por isso que da nossa mente é que surgem os males. E por isso que nós temos que permitir que o Espírito de Deus molde, transforme a nossa mente para que nós, de fato, possamos ver qual é a boa, agradável, maravilhosa, perfeita vontade de Deus. É só assim que nós vamos ver o agir de Deus operando por meio de nós. É só assim que nós vamos ver as maravilhas de Deus com um olhar espiritual. Somente por meio da transformação do Espírito Santo na nossa mente é que nós vamos ver, que nós vamos viver isso de fato. E portanto, irmãos, a mensagem que Cristo, por meio do apóstolo Paulo, nos deixou hoje é que nós devemos ter o nosso corpo, dar o nosso corpo como um sacrifício a Deus. E esse sacrifício é dado quando nós nos santificamos, quando nós temos uma vida reta, uma vida que agrada a Deus. E tendo esta vida em retidão, sobe um aroma agradável a Deus, como subia nos sacrifícios feitos lá na antiga aliança. E fazendo isso, dando o nosso corpo como um sacrifício vivo a Deus, nós não devemos, de maneira nenhuma, voltar ou sequer parecer-se com o mundo. Nós devemos de continuar seguindo Deus. Não devemos viver da maneira que as pessoas do mundo vivem. Devemos influenciar elas para que elas vivam da maneira que nós vivemos. Porque nós devemos ser imitadores de Cristo. Para que Cristo viva em nós e nós vivamos nele. E as pessoas, quando vierem falar conosco, quando virem o nosso modo de viver, vejam que nós temos uma vida diferente, uma vida diferenciada, uma vida que não é da maneira que os mundanos vivem, mas uma vida que segue os padrões de Deus, que segue a retidão, que segue a palavra, que segue a ordem do Pai. E no momento em que nós rejeitamos o mundo, devemos permitir que o Espírito de Deus opere na nossa mente para que nós sejamos transformados, para que a nossa inclinação não seja arbitrária para o mal, para o pecado, mas para que a nossa inclinação passe a ser conforme a do Espírito, que faz aquilo que agrada a Deus. É essa a vida que nós devemos ter, irmãos, entregando nosso corpo como sacrifício vivo e santo a Deus todos os dias, e não se amoldando ao mundo, não vivendo como os outros mundanos vivem, mas tendo uma vida conforme os padrões de Deus, uma vida que é de acordo com a palavra de Deus. E nós faremos isso permitindo que o Espírito nos guie. A palavra de Deus diz que o Espírito nos transforma gradativamente à imagem e semelhança de Deus, a qual nós éramos no início. E esta imagem e semelhança, como temos vídeo aqui no canal, é a moralidade, a santidade de Deus. Permita que o Espírito Santo trabalhe na sua vida. Ofereça o teu corpo diariamente como um sacrifício diário para Deus, de maneira que você tenha um corpo santo. Preserve a presença do Espírito Santo na tua vida, pois o seu corpo é o santuário dele. E a palavra de Deus diz ali que isso é a maneira que nós devemos adorar a Deus. Claro que nós cantamos, claro que cantamos hinos a Deus, exaltando o seu poder. Sim, essa é uma das maneiras de adorar, mas também é uma maneira de adorar, exaltar a Deus por meio do nosso sacrifício corporal, dando o nosso corpo como sacrifício a Deus, vivendo em santidade, vivendo de acordo como Ele quer. E que Deus te abençoe, que você possa assistir mais vídeos aqui no canal e aprender mais da Palavra de Deus.